Olá, meus queridos seguidores de Dulce. Todos bem? Espero que sim. Hoje eu vou falar sobre um assunto que me veio, né, a intuição, assim, conversar com vocês, né, sobre isso, a partir de um evento que aconteceu aqui no nosso grupo mesmo, e depois eu vou comentar sobre isso, né, que é a eficácia da prece. Essa parte, né, que eu vou falar, ela está no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e é chamado Pedi e Obtereis. Então, aqui, nessa parte da eficácia da prece, começa assim, tá? Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Aqui ele fala que muitos pensam assim, e realmente, muitos de nós pensamos assim, Deus já sabe o que eu quero, Deus me criou, já sabe o que eu preciso, tá? Mas aí, né, tem alguns fatores aqui que esse capítulo, né, expõe pra gente explicar isso aí. E sendo tudo, né, meio que definido quando encarnamos, a gente, né, muitos de nós, eu mesma já pensei isso, que se o meu destino é aquele, então não há como mudá-lo. Mas aqui nessa parte fala especificamente de tem coisas que podem ser mudadas, principalmente, né, se nós mudarmos o nosso interior, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as coisas podem tomar um outro rumo na nossa história. Tá? E a prece é uma grande ferramenta para nós, principalmente para haver, para que a conexão com Deus se faça. Porque no momento da prece, nós nos tornamos humildes. Pelo menos naquele momento, somos humildes em reconhecer que existe um ser maior que nos criou. E não que Deus precise de reconhecimento, que a gente baixe a cabeça e não é isso. Mas a gente se reconhecer como uma criatura que teve um criador e que é nosso pai e que pode nos dar aquilo que nós queremos. Entre aspas. Por quê? Porque muitas vezes aquilo que nós queremos não é para o nosso bem. Mas como nós não conhecemos a trajetória daqui do presente até o futuro, muitas vezes achamos que algumas coisas que nós colocamos em nossas preces são essenciais para a nossa vida. E não são. Mas Deus, que conhece o nosso passado, nossas vidas passadas e o nosso futuro, Ele sabe o que é melhor para nós. E por isso que muitas vezes nós oramos e não somos atendidos, vamos dizer assim. E até nos perguntamos, por que não fui atendida? Porque há um projeto maior para a nossa vida. Deus tem um plano muito melhor para a nossa vida. Meu Deus, eu quero ficar rica, eu quero ganhar na loteria. Mas Deus sabe das implicações que isso pode me trazer.
Deus, que conhece a nossa vida passada e futura, sabe. Não que a gente não possa ser rica, tá, gente? Não é isso. Não possa ser rico, não. Não é isso. Tô dando só um exemplo aqui, tá? Mas Deus, conhecendo a minha vida toda, como já falei, né? Ele sabe que aquele meu desejo é muito do meu ego, do meu orgulho. Não vai me ajudar na minha evolução espiritual. Aquilo não vai me levar adiante, que é o meu projeto principal antes de reencarnar. O meu projeto principal quando eu reencarnei não foi ficar rica, nem milionária, nem ter bens. Posso até ter, entendeu? Mas o meu projeto principal é evoluir. É ter mais paciência, mais indulgência, mais amor, principalmente mais amor no coração, ser mais humilde. Esses são os nossos projetos. Não são coisas materiais. As coisas materiais são as ferramentas, as pessoas, a família. Tudo são as ferramentas para que esse projeto siga adiante. Perfeito vai ser? Não. Não vai ser perfeito. Não vai. A gente vai desviar do caminho, do nosso caminho, da nossa trajetória, a gente vai desviar inúmeras vezes. Mas Deus vai sempre colocar um lembrete, uma placa, vai ter sempre uma placa para nós avisando. Nessa estrada que a gente está, vai ter uma placa enorme ali avisando. Cuidado, esse não é o caminho correto a seguir. A gente atende a placa se quer, né? Se não, velocidade 80, a gente vai assim, não tá nem aí, vai se estrupiar ali na frente, mas é o nosso modo de vida, tá? Temos o nosso livre arbítrio. Assim, meio livre arbítrio, nem tanto, né? Tá, mas vamos voltar à eficácia da prece. Aqui me estende um pouco no porquê que muitas vezes a nossa prece não é atendida, né? Que eu acho importante para mim, pelo menos, é uma parte bem importante que me esclarece sobre os desígnios de Deus, sobre os desígnios. O que são desígnios de Deus? Não é fatalidade. Não, a Rita tem que passar por isso, fulana tem que passar por isso, tem que sofrer. Não. Por nossas ações é que nós vamos fazendo a nossa caminhada, a nossa trilha. Flores, escolha nossa. Pedras, escolha nossa, vai depender das nossas atitudes. Vem trazendo, né? Vamos voltar aqui para a prece. A prece, ela é tipo um condutor. A prece, olha, eu tô sendo até inspirada, gente, porque essa palavra nunca tinha me vindo na cabeça. A prece é um condutor de energia positiva por a quem oramos. Pelo nosso país, nossa cidade, uma pessoa específica. A prece é o condutor. Por que ela é o condutor? Porque no momento que nós oramos, o nosso coração se enche de misericórdia por aquele a quem está necessitando da prece. Nós desenvolvemos, né, a empatia por aquilo ali. Nós sentimos que na nossa condição de estarmos um pouquinho melhor do que aquele nosso irmão, temos condições de enviar essas energias. E essas energias, muitas vezes, como tem em alguma parte aqui do Evangelho, elas são ativadas numa potência maior pelos nossos amigos de luz, pelo anjo de guarda daquela pessoa a quem
né? Foi solicitada a prece. E agora eu vou trazer o que me trouxe esse assunto, o que me levou a trazer esse assunto para vocês, que foi a nossa querida Ana Vitória, aqui do nosso grupo, né? Mãe, sobrinha de alguém daqui do nosso grupo, né? Quando nós, porque toda mãe, quando uma mãe sofre, todas as mães sofrem. Isso não é como se fosse nós conseguimos nos colocar no lugar daquela mãe. A mãe está em desespero, todas nós entramos naquele, não em desespero, mas nos juntamos a ela, sabe? Naquele sentimento de medo, de perda, né? De medo de perder. Todas nós. Então, provavelmente, as mães aqui desse grupo se juntaram em oração com aquele sentimento verdadeiro de que a Ana Vitória passasse por aquela situação da melhor maneira possível. E o resultado foi esse. Não, como somos poderosos, olha, conseguimos a cura da Ana. Não, gente, a gente desconhece o que está por trás ali. Mas que aquela nossa união pela Ana foi imprescindível, nada é por acaso, gente. Não é por acaso que a Daisy veio parar nesse grupo, não é. Quem trouxe, né, a situação da Ana, não é nada é por acaso de nós estarmos naquela hora, naquele momento, nesse grupo. A gente desconhece, eu desconheço os propósitos divinos nessa situação. Mas eu sei que as nossas preces foram o condutor de energias muito positivas para a Ana. Daí é que a gente não precisa ser São Tomé, né, para acreditar. Eu acredito na prece desde sempre, porque são palavras e pensamentos positivos para alguém, como eu falei, para um país, para uma cidade, e pensamentos positivos têm energia, tá? E chegam, aqui também no Evangelho tem, e chegam lá naquela pessoa como flechas de luz. Os nossos, mesmo que a gente faça uma prece do coração, vão chegar lá naquele coração, lá naquela pessoa como flechas de luz, de restabelecimento, de coragem, gente. Porque muitas vezes a cura da doença da pessoa não é o melhor para ela. Parece assim horrível dizer uma coisa dessa, mas muitas vezes a nossa cura, a cura de uma doença grave que a gente sabe, né, que tem, muitas vezes não é o melhor para nós. Está no nosso caminho de vida passar por aquilo ali para ter algum aprendizado. Eu tô suando aqui, gente, me desculpa, tá? Mas tá calor mesmo. Para termos um aprendizado. Mas a prece chega para aquela pessoa igual como forma de coragem, de esperança. Ela vai mudar o seu pensamento e pode chegar numa cura relativa. Porque muitas pessoas se perguntam também, pô, mas eu oro pela pessoa, orei por aquela pessoa por tanto tempo e ela acabou desencarnando. Mas na visão espírita, o que é o desencarne? É uma libertação. Claro que para nós que ficamos é um sofrimento muito grande, mas para quem desencarna é uma libertação. Então, olha quantos pontos a gente precisa entender, né, sobre a prece. E outra coisa que me veio aqui de trazer para vocês, não adianta
sabe, lá pegar um terço e fazer 200 Ave Marias, 300 Pai Nossos, se não tiver sentimento, gente. Se não tiver palavras, Ave Maria, cheia de graça, mas tá lá pensando em outra, ai, tem que ver a minha novela, ai meu Deus, deixei o feijão no fogo. Não adianta. Nós temos que, naqueles pouquinhos minutos, naqueles poucos minutos, nós temos que desenvolver aquele sentimento verdadeiro, que aquela pessoa receba aquela energia pura. Aquela não que nós sejamos puros, mas a prece é uma energia com sentimentos bons, a prece com sentimentos bons é uma energia pura que chega para aquela pessoa. Muitas vezes dissolvendo os medos, o medo até da morte. Se não for realmente a hora, dissolvido esse medo, a pessoa ganha vida, ganha esperança, ganha coragem para lutar por aquilo ali, pela sua melhoria. A prece pelo nosso país. Olha quão importante, gente, quão importante é a prece pelo nosso país. Nessa época, né, de eleições, gente, vamos nos abster de nos envolvermos em confusões e brigas, pelo amor de Deus. Isso é completamente desnecessário para o nosso espírito. E nós lutarmos, brigarmos ali em comentários, o que vai ajudar a gente? Nada, nada. Só vamos nos contaminar com aquela energia de raiva, de ódio, como foi nas outras eleições, que eu mesma me deixei envolver. Cuidado com notícias drásticas. Passou por vocês a notícia da guerra? Prece por aqueles que o Dr. Bezerra de Menezes esteja atuando naquela região, que sua equipe, que os bons espíritos, que os anjos, sejam lá, que Jesus, né? Não sei qual a tua crença, em quem tu acredita, né? Então, imagina a luz naquela região, imagina a luz na cabeça dos dirigentes, é prece. Imaginar a luz chegando no coração e na mente dos dirigentes é prece. Não emanando ódio desse ou daquele, eu sei que é muito difícil, né? Um cara que desencadeia uma guerra, a gente tende a... E aí nós estamos entrando eu tenho que me cuidar muito, né? E aí nós estamos entrando numa vibração de quê? Uma vibração muito baixa. Temos que sair rapidamente disso aí, tá? Gente, eu já me estendi muito nesse vídeo aqui. Eu agradeço, né, a atenção de vocês, espero que tenha ficado claro aqui, né, o que eu quis passar para vocês, que Jesus esteja bem pertinho de cada um e até a próxima vez, até a próxima noite. Tchau, tchau.